E a Tátina Viana conversou com o secretário de Estado, Cleiton Noleto, que é presidente do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus na região tocantina. E ela traz informações sobre a evolução dos casos e também sobre a ocupação de leitos na rede estadual. Tátina? Muito boa tarde a todos. Nós estamos há exatamente 2 meses do primeiro caso registrado de coronavírus aqui em Imperatriz e hoje a cidade tem cerca de 1.500 casos confirmados da doença. E para fazer um balanço sobre as ações do governo no enfrentamento à pandemia do coronavírus aqui na região tocantina, eu converso com o Cleiton Noleto, ele que é presidente do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus aqui na região. Cleiton, são 1.500 casos, tem-se aí também um número de pessoas recuperadas. Como é que o governo inicialmente faz essa análise desse crescimento, dessa curva de contágio em 2 meses de 1.500 casos? Boa tarde. Nós tivemos, de fato, um crescimento significativo no número de casos, principalmente nas últimas semanas. Além disso, nós temos recebido também pacientes dos municípios vizinhos. Essa regional alcança aproximadamente 20 municípios e o governo, desde o começo, com o planejamento, assim como tem sido feito em todo o Maranhão, tem ampliado o número de leitos e a estrutura de suporte para dar atendimento a esses pacientes. É uma dinâmica muito intensa, nós estamos acompanhando dia a dia e, conforme as necessidades surgem, nós temos tomado providências. Qual que é a disponibilidade de leitos na rede pública hoje aqui em Imperatriz, especialmente os leitos que são aí geridos pelo Estado, tanto no Hospital Macro-Regional, no atendimento na unidade de pronto atendimento da Bernardo Sayão, que é a UPA estadual, e agora com novos leitos que foram criados, que foram abertos no Hospital Regional Materno e Infantil. Qual é essa disponibilidade do Estado hoje? Nós ampliamos o número de leitos no Hospital Macro-Regional. Inicialmente eram 12 leitos de UTI e 33 leitos de internação em enfermaria. Hoje nós temos mais de 30 leitos de UTI e mais de 60 leitos de enfermaria apenas no Hospital Macro-Regional e estamos ampliando. Além disso, também foi instituído um serviço de atendimento ambulatorial no Hospital Macro-Regional, que tem ajudado bastante. O paciente procura a UPA estadual da Bernardo Sayão, passa por uma triagem e é encaminhado, no caso dos pacientes com sintomas leves, são encaminhados para o Hospital Macro-Regional e lá realizam tomografia computadorizada para ajudar no diagnóstico e também recebe os medicamentos. Além disso, nós também fizemos obra aqui no Hospital Materno Infantil, numa ala em separado, ampliando o número de leitos. Nós vamos ter lá 40 leitos no total, já estamos com 20 leitos em funcionamento. Tivemos ampliação também do suporte da UPA da Bernardo Sayão, tanto de pessoal quanto de equipamentos. Firmamos uma parceria com a UPA do Hospital do São José, aliás, com equipamentos, com pessoal e com medicamentos também para ajudar na porta de entrada. E assim nós temos ampliado, conforme tem surgido as necessidades, como é o caso também da parceria no Centro de Convenções. Certo. Você acha que essa rede ela é capaz de absorver também esses pacientes dos municípios vizinhos que acabam vindo para cá, como você disse, são cerca de pelo menos 20 municípios que acabam dependendo da estrutura da saúde pública de Imperatriz? Um dos serviços importantes, esse que foi adotado pela iniciativa privada, lá no Centro de Convenções, também tem ajudado muito. Como é que funciona lá? Paciente com sintomas leves recebe o atendimento de consulta, conforme seja, realiza também a tomografia computadorizada e recebe os medicamentos. O governo do Estado tem contribuído com os medicamentos e as tomografias, lembrando também que o Centro de Convenções foi refrigerado recentemente pelo governo do Maranhão. Isso ajudou a viabilizar esse tipo de serviço, a oferecer mais conforto. E nós também instituímos o serviço em todo o Estado, em todas as regionais, o serviço de remoção aeromédica. Aqui mesmo, em Imperatriz, algumas remoções já foram feitas, porque na medida em que a rede estadual, que começou com aproximadamente aí 200 leitos e já ultrapassa 1.500 leitos, é o maior programa de expansão em estrutura de saúde da história do Maranhão. Tudo isso feito em aproximadamente 60 dias. Na medida em que
Em cada região nós temos condições de receber mais pacientes, nós fazemos esse transporte e esse deslocamento. Então, é um sistema integrado que vai atendendo os pacientes conforme seja o tipo de tratamento, e nós temos ajudado, inclusive, no suporte primário, que não é de nossa responsabilidade direta, o caso do atendimento das unidades básicas de saúde, com esses atendimentos ambulatoriais. Então, você tem desde a parte de consulta, medicamentos, exames, internação em enfermaria, internação em UTI e até remoção aeromédica. É claro que a demanda é muito grande, nós temos aí uma taxa de ocupação hoje de aproximadamente 90%, e temos pedido à população que tenha essa clareza, essa convicção, essa consciência de respeitar as normas sanitárias, as normas de isolamento, contribuir para que o número de pessoas infectadas de uma só vez ou num curto espaço de tempo seja reduzido para que a estrutura de saúde tenha condições de atender. O governo tem procurado cumprir com a sua parte, que é expandir a rede. Como eu disse, é a maior expansão da história da saúde do Maranhão, e vamos continuar trabalhando, acompanhando essa dinâmica para que a gente possa atender esses objetivos. Você falou aí das ações de enfrentamento, né, com relação ao atendimento das pessoas diagnosticadas com a doença, mas há uma preocupação muito grande também com relação às medidas de prevenção e a responsabilidade do Estado também nessa situação. A gente vê uma divergência de opiniões com relação ao funcionamento do comércio aqui em Imperatriz, isso que já resultou também em ação civil pública, em recomendação, em pedidos feitos tanto pela Defensoria quanto pelo Ministério Público para que se fosse suspenso, por exemplo, o último decreto municipal que flexibilizou mais o comércio aqui em Imperatriz. Existiu, inclusive, um pedido de lockdown aqui na cidade que acabou sendo negado pela Justiça. E, por último, tanto a Defensoria quanto o Ministério Público expediram uma recomendação direta ao governo do Estado para que tome à frente com medidas mais rigorosas, mais enérgicas com relação ao funcionamento do comércio aqui na cidade e até a possibilidade de lockdown. Como é que está sendo avaliado pelo Estado, você como representante aí desse comitê gestor? É possível essa intervenção do Estado nessa situação? O governador Flávio Dino foi bastante claro na última entrevista coletiva que concedeu a respeito dessas medidas restritivas. Os decretos tem gradualmente, progressivamente, permitido aos municípios que tomem as decisões nesse sentido, as administrações municipais, porque nós entendemos que esse tipo de decisão passa necessariamente pela compreensão da sociedade local, não pode ser uma imposição, não pode ser uma decisão unilateral do governo. Além disso, é claro, e por essa razão, nós temos dialogado com o Ministério Público, com o próprio Judiciário, com as administrações municipais, com a sociedade civil organizada, para, de acordo com a avaliação que é feita da dinâmica do avanço da pandemia, nós identificarmos a necessidade de novas medidas restritivas ou não. Temos a clara compreensão de que é importante a atividade econômica, as pessoas desejam que a atividade econômica seja restabelecida. Isso deve ser feito de forma segura, porque, é claro, o mais importante é salvar vidas e a saúde das pessoas. Então, nós vamos continuar acompanhando, vamos continuar dialogando e, se for necessário, sem dúvida, nós vamos tomar as decisões para que o principal objetivo seja alcançado, que é o de salvar vidas, mas tendo essa capacidade de avaliar a dinâmica de expansão da pandemia. Você tocou num ponto importante, que é a questão econômica. Hoje, que ações do governo estão sendo adotadas, estão sendo realizadas aqui na região tocantina para incentivar, para principalmente fazer com que pequenos empresários, a gente sabe que a região tocantina tem um número muito grande, há uma tendência muito forte para o empreendedorismo, para incentivar essas pessoas que não estão podendo trabalhar nesse momento? O governo tem procurado dar continuidade às obras que estão em andamento em todo o Estado. Nós temos feito isso justamente respeitando as normas sanitárias e justamente para garantir emprego e renda. Temos feito um diálogo permanente com o governo federal, que é quem define a política macroeconômica de geração de emprego, renda, investimentos. Enfim, é quem detém as ferramentas realmente necessárias para estimular mais fortemente a atividade econômica, para aquecer a economia.
E o governador tem tido muita responsabilidade, como sempre, na condução fiscal, pagamento do salário dos servidores em dia, mesmo com toda essa crise econômica, e a garantia dos investimentos. Aqui em Imperatriz e na região tocantina como um todo, nós já tivemos várias obras, tanto em termos de pavimentação asfáltica, como em termos de urbanização, como é o caso aqui da Beira Rio de Imperatriz, o próprio centro de convenções que foi refrigerado, recentemente entregamos o calçadão também, e vamos agora nesse segundo semestre, apesar dessa crise avassaladora que tem atingido todos os estados, realizar novas ações. Ontem mesmo eu estive ali no trecho que faz a ligação da Pedro Neiva de Santana com a BR-010. É uma alça de um anel viário para ajudar a desobstruir o trânsito num perímetro muito importante da cidade. E nós já estamos concluindo o projeto para iniciar essa obra, que vai permitir essa conexão da Pedro Neiva de Santana com a BR-010, facilitando quem vem de Açailândia para alcançar os municípios aqui de João Lisboa, de Senador La Roque, Buritirana, Amarante, como também o contrário, quem vem dessas cidades para alcançar a BR-010 sem necessariamente ter que passar por aquele eixo de trânsito que é muito intenso. Além disso, também estamos fazendo uma avaliação para realizar a operação de tapa-buracos na cidade. Eu andei pela cidade bastante, como sempre faço, e verifiquei que a cidade está com um pavimento bastante degradado. Nós temos ruas, inclusive algumas ruas principais esburacadas, e nós vamos mobilizar a equipe, o governador já confirmou nesse sentido, para que a gente faça esse trabalho de recuperação de ruas e avenidas. Isso ajuda a melhorar o trânsito, também contribui para o comércio e, dessa maneira, para aquecer a atividade econômica. Nós vamos ter, certamente, após o pico aí da pandemia, dias difíceis no aspecto econômico nesse segundo semestre. Isso é conhecido por todos aqueles que têm feito avaliações a respeito do impacto da pandemia. O nosso compromisso é exatamente o de fazer aquilo que é necessário para que a atividade econômica se aqueça o máximo possível. Mas nós dependemos também, é claro, das ações do governo federal e das prefeituras. Cleiton, só para a gente encerrar, como é que o governo enxerga hoje a questão da pandemia aqui na região tocantina? Tem-se 1.500 casos, isso confirmados com base em testes, né? Mas se tem aí os assintomáticos, as pessoas que tiveram todos os sintomas, mas que trataram em casa, que não entram nessa conta. Vocês têm já uma noção se a cidade chegou-se ao tão falado pico que era previsto para o mês de maio, ou se ainda teremos dias muito difíceis, ou se essa disponibilidade já de ontem para hoje, pelo menos, de leitos de UTI, já sinaliza uma certa queda, um controle da situação? Como é que vocês veem hoje a pandemia aqui na região tocantina, especialmente em Imperatriz? Ontem eu visitei todas as unidades de atendimento do governo do Maranhão. Eu estive na UPA da Bernardo Saião, estive também no Hospital Macro Regional, no Hospital Materno Infantil Regional, estive lá no Centro de Convenções, onde está funcionando o Centro Ambulatorial, e nós percebemos uma pequena redução na demanda, na quantidade de pessoas que procuraram por esses serviços. No entanto, nós não podemos dizer que isso se deve a uma retração, necessariamente a uma retração da contaminação da população nessa região, porque houve um aumento também na oferta. Então, isso foi que, na verdade, resultou nesse pequeno alívio. Nós ainda estamos com uma procura muito grande, a UPA da Bernardo Saião sobrecarregada ainda, muita pressão sobre o sistema de saúde, e nós precisamos que as pessoas realmente respeitem as normas sanitárias, que as pessoas adotem os cuidados necessários, porque nós não podemos confiar que um aumento na demanda será obrigatoriamente assumido pelo sistema de saúde, porque é um desafio muito grande. Basta você ver o caso dos Estados Unidos, da Europa, da própria China, e você vê como a pressão é muito grande sobre o sistema. Então, nós precisamos conjugar esses dois aspectos, a ampliação da rede e, ao mesmo tempo, que as pessoas adotem essas medidas. Dito isso, nós estamos acompanhando ponto a ponto, dia a dia, a evolução. Nós ainda não podemos dizer que alcançamos o pico, embora, de fato, nesses últimos dias tenha sido uma pressão maior sobre o sistema de saúde,
Vamos monitorar principalmente nesses próximos 30 dias para a gente saber ao certo. A nossa expectativa é que esse trabalho todo, conjunto com a compreensão da sociedade, possa em breve fazer com que a gente vá progressivamente voltando à normalidade. Muito obrigada pela sua participação. Voltamos ao JM1.